Olá, se você chegou até esse vídeo, essa é uma série especial onde a gente aborda os 8 passos da filosofia do yoga. Aqui nós vamos falar sobre o quarto e os anteriores você encontra ou no link aqui ou então nos links abaixo desse vídeo. Eu recomendo que antes de você assistir esse, é importante que você tenha contato com os anteriores para que você consiga acompanhar e entender o que a gente vai falar no dia de hoje. Olá, eu sou a Cris Lemos, terapeuta e facilitadora de autoconhecimento. E no vídeo de hoje eu conto com a participação da da Vanessa, e a gente vai falar sobre o quarto passo da filosofia do yoga, que é Pranayama. Os pranayamas. E o que são os pranayamas? Conta pra gente, porque esse eu também não conheço nada. A palavra pranayama, às vezes, ela é traduzida de uma forma errada, né? Porque eles traduzem como controle do prana, controle da respiração. Na realidade, o prana, né, seria uma energia, né? Então, através dessa prática, né, dos pranayamas, a gente capta o prana, que seria essa energia, através de algumas práticas que a gente utiliza, exercícios respiratórios, né? Então, através disso, você usa, como é que você usa, né, os pranayamas? Se a gente for seguindo os 8 passos, né, os próximos serão para meditação. Então, o pranayama ele é fundamental porque ele ajuda muito a você entrar no estado de meditação. Quando você faz essa prática, esses exercícios, né, que através da sua respiração, você vai trabalhando o prana e aí você entra num estado da sua mente diferente, muito mais que te prepara para entrar numa prática meditativa, né? Tá, então, só para ver se eu entendi. O pranayama, ele ajuda a gente a fazer essa captação que a gente entende por prana, que seria tipo uma energia vital, né? Então, acho que em algumas linhas a gente encontra como chi, como ki, como prana, e aí é esse campo de energia vital que dá vida a tudo que existe no planeta. E aí, por meio dos pranayamas, a gente consegue fazer a captação dessa energia. Isso. Usando a respiração. Isso. E aí te estimula e te prepara para as práticas, né, de meditação. Tá. E como que funciona essa prática de respiração? Você consegue ensinar pra gente? Sim. A gente pode fazer em casa? Sim, a proposta, né, desse vídeo, né, eu vou ensinar a fazer, né, um pranayama, porque vocês podem fazer em casa. Porque assim, como eu tinha iniciado, né, a gente tem, para você captar o prana, é uma coisa assim que não é tão simples, né? Porque o prana, para você simplesmente teria que captá-lo sem absorção do oxigênio. E para isso é como se a gente não tem que ter a movimentação da caixa torácica, porque quando a gente faz o processo de respiração, tem a expansão, né, da caixa torácica, então que faz essa movimentação. Então, para você captar o prana não é uma coisa tão simples, né? Que teria que não captar o oxigênio, porque tem algumas práticas de pranayama que a gente trabalha com, que a gente fala que são as kumbhakas, que a gente retém, né? Aí no caso teria que reter o prana, mas se a gente não o oxigênio, porque se você retém, né, o oxigênio, aí você acaba tendo até a acidose e desmaia, né? Então, por isso, dependendo do tempo que você fica absorvendo esse oxigênio, prendendo ele, né? Então, por isso que não é tão assim simples, né, de você realizá-lo, mas assim, eu vou passar, né, que normalmente são os mais conhecidos, né, das práticas, que podem te ajudar numa prática meditativa, que é importante, né? Principalmente quando você está em casa, você vai fazer sua prática de meditação, às vezes a gente senta para meditar, a gente não está preparado, né, a nossa mente está agitada, então você não consegue já sentar e vou meditar. Então, se você faz esse exercício, né, esse pranayama, ele te prepara, porque você entra já num outro estado da sua mente, fica mais tranquilo, mais focado, então aí a meditação ela se torna mais viável, né, não cria tantas assim, dificuldades. Tá. E com muita prática, com muito treino, é possível você fazer essa captação sem respirar? Isso, sim. Meu mestre ele faz isso perfeitamente. Você olha para ele, não tem uma movimentação de caixa torácica, é impressionante, né? Então, mas é o tempo, né? Ele pratica há muitos anos, né? Então isso vai, e os pranayamas eles vão evoluindo, né? No começo você faz
tempos menores, né? E depois com o tempo você vai tendo ciclos e tempos maiores, então aí vai aumentando e conforme e para você ir aumentando a retenção, isso, né? a retenção mais sem respirar. Com o prana absorvendo esse prana, que aí te dá, né, todos os benefícios também, né? Nossa, é muito interessante, mas a proposta, né, desse vídeo é ensinar algo mais possível, né, da gente iniciar. Então, eu não vou inicialmente captar um prana, né, mas você vai... Através desse controle da respiração, dessa consciência, né, esse ato presente da respiração. E trabalhando essa expansão, esse processo, né, vai te permitindo, né, com o tempo, ir ganhando o pranayama de forma muito mais correta, né. E essa é a proposta de hoje, né? Tá, e qual que é o que você vai ensinar pra gente? Primeiro, eu acho interessante a gente perceber, a gente fazer um exercício simples de percepção da nossa respiração. Porque, principalmente quando em processo de ansiedade, a gente percebe que a pessoa não respira. Né? Então, a respiração é uma respiração curta, muito curta, né? Aquela respiração curta, não tem uma respiração. A gente fala, não é que não respira, né? Vamos colocar melhor, porque o processo fisiológico ele acontece independente da nossa percepção. Mas numa crise de ansiedade, a respiração é mais curta, a pessoa não ela sente falta, né? Às vezes de ar, alguma coisa assim, dependendo de como está o nível da ansiedade da pessoa. Então, tem um exercício simples para você começar a trabalhar essa ampliação da sua respiração, que é você colocar as suas mãos nas suas costelas, né? E aí você fecha os olhos e você começa a trazer a ação para a sua respiração. Então, você vai inspirar e vai sentir a expansão da sua caixa torácica. E aí, na exalação do ar, você vai sentir a aproximação. Qual que é o objetivo desse exercício? É você sentir, você começar a ampliar, né, a sua respiração. Porque aí você vai respirando de forma cada vez mais devagar. E aí você vai sentindo que ela vai expandindo, né, a sua caixa torácica. É como se na inspiração ela vem para frente, abrindo, e quando eu exalo o ar, ela vem, a minha barriga ela vai para dentro. Na realidade, assim, a gente trabalha bem a caixa torácica, né? Porque tem às vezes a processo da respiração ela tá aqui, né, na caixa torácica. Porque muitas vezes as pessoas falam, é para você sentir aqui no abdômen, só que a gente não tem o pulmão aqui, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque as pessoas passam algumas informações e de tanto passar se torna verdade absoluta. Então, na verdade, a gente sente a movimentação do abdômen porque você está expandindo a sua caixa torácica. Não porque você está colocando o ar aqui no seu abdômen, né? Porque seus pulmões eles estão aqui, né? Então não tem como você levar o ar aqui por conta Então você está sentindo a movimentação do abdômen porque as costelas estão se afastando, porque você está preenchendo de ar os seus pulmões, então você precisa criar espaço, então as costelas elas se afastam e quando você vai exalar o ar, elas vai se aproximando. Então esse exercício é mais uma percepção, que a gente entender como é que a gente está respirando. E aí você percebe que no começo a respiração é bem curta, então você não consegue expandir tanto. E aí você começa a se observar. Aí, então vou respirar mais devagar, mais longo. E aí você vai tentar soltar o ar também do mesmo tempo e começar a criar tempos, que é onde entra os ciclos que a gente faz nos pranayamas. Então você tem que manter o mesmo ciclo de inspiração e exalação do ar. Então você tem que fazer ao mesmo tempo. Não soltar ou absorver mais. Então você tem que criar esse equilíbrio. Então esse exercício é interessante porque você começa a perceber a sua respiração, como é que você respira. E você pode começar, por exemplo, contando 2, tipo... E aí eu posso ir aumentando, eu faço o que está confortável para mim. Por exemplo, um pranayama que é interessante, que é o Samavitra Pranayama, a gente fala respiração em tempos. Então, você vai inspirando, por exemplo, em 5 tempos. Então, você inspira 1, 2, 3, 4, 5, exala 1, 2, 3, 4, 5. Então, você conta 5 tempos. Então, que nem eu vou falar para você, você vai fazendo. Ó. Inspira 1, 2, 3, 4, 5. Exala 1, 2, 3, 4, 5. Então você começa a ganhar tempo nesse. E aí você vai aumentando, de 5, 10. Então você vai fazendo essa respiração e vai fazendo ciclos, né? Por exemplo, 5 ciclos, por exemplo, você vai contando, então, de 5 vezes, né, de inspiração. Isso já desacelera, isso já te traz... Isso, porque só você trazer essa consciência da sua respiração, você já muda seu estado mental.
Então você percebe isso visualmente, né? Quando você passa um pranayama, você faz, até a sua feição facial muda. A pessoa já fica mais tranquila. E aí fica muito mais fácil para você meditar, porque se você, como eu falei inicialmente, você sentar, vou meditar, sua mente está totalmente no estado. Quando você faz um pranayama, a sua mente entra num outro estado. E aí te permite ficar mais tempo, já entrar na meditação de forma muito mais confortável. Né? Sem resistência. Sem resistência. Então, esse é um pranayama, né, o Samavitri, que você faz em tempos, ele é um pouquinho mais rápido, assim, um pouco mais fluido, né? E aí o segundo, né, pranayama, depois que a gente passou do Samavitri, é o Nadi Shodha Pranayama, que esse trabalha com a intercalação da respiração através das narinas. Então você vai fazer um processo de inspirar pela narina, soltar para outra e fazer toda uma transição. E é importante, né, ressaltar, antes de começar a ensiná-lo, de você começar sempre pela narina esquerda. Porque a narina esquerda ela tem essa questão de trazer uma aquietação, trazer um estado mais de calma. E a narina direita ela é mais estimulante, então ela te desperta. Então, se você fazer o seu pranayama, se acabar se confundindo e começar pelo lado direito, você vai estimular a sua mente, então você fica desperto, né? Até brinco com os meus alunos, você não precisa nem tomar nenhum energético, nenhum estimulante, porque você vai ficar bem ligado. Então, não vai ser a proposta da meditação. Então, é muito importante você ter esse cuidado, de não sempre fazer a iniciação pelo lado esquerdo. Tá, e aí como que a gente se prepara? Então, normalmente, a gente se posiciona sempre com a coluna mais reta, uma dica importante que eu não ressaltei no outro pranayama, por quê? Por conta da respiração. Então, para você sentar com a coluna mais reta, te facilita o processo respiratório. Então, a gente vai usar a nossa mão direita e a mão esquerda, ela fica como um contador. Então, ela vai contando quantos pranayamas você vai fazer. Normalmente, assim, eu oriento para fazer uns 5, né? E depois, com o tempo, você vai aumentando os ciclos, né, de pranayamas. Então, por exemplo, você terminou, aí você vai estar com os olhos fechados. Então, para você não ficar, contei, esqueci que número que eu estou, então a mão esquerda vai te contando. Você vai apoiando 1, 2, 3, completou 5, eu sei que eu terminei e já vou para a meditação. Você não precisa nem abrir os olhos, já entra para a sua meditação. Então, aí a mão direita, você se posiciona dessa forma. Você vai abaixar o indicador e o dedo médio. Nós vamos usar o polegar e o anelar, esses 2 dedos. O polegar você vai usar na sua narina direita. E aí você vai fechar. O fechar a narina não é você pressionar. Porque se você pressiona, às vezes você tem até, por exemplo, algum problema de respiração, rinite, alguma coisa assim, incomoda se você ficar pressionando o seu nariz, desvio de septo, alguma coisa assim. Então é importante você só encostar. Você tem um ossinho aqui, se você encostar nele, você já fechou a sua narina. Então você não precisa apertar o nariz, porque fica uma coisa desconfortável. Então você só encosta aqui na narina direita com o polegar e anelar você vai encostar da esquerda. Então você encostou aqui, você já fechou a sua narina, então você não precisa apertá-la para tornar uma prática mais confortável. Então fecha a sua narina direita e começa pela esquerda. Então você inspira o ar pela esquerda, fecha, solta o ar pela direita. Terminou a exalação, você inspira novamente pela direita, fecha, solta o ar pela esquerda. Então, você vai iniciar sempre e finalizar pela esquerda. Aí, quando você terminou a exalação do ar pela esquerda, lembra da mão esquerda? Você contou 1. Tá. Você vai estar com seus olhos fechados, né? Um lado e isso conta 1. Aí, voltou para a esquerda, você já sabe que você fez um ciclo. Então, a gente vai contando os ciclos. Então, eu sempre oriento inicialmente, faz 5 ciclos, depois vai aumentando os ciclos, né? Então, aí a mão vai ajudando você, a esquerda, a você contabilizar sem se perder, porque você vai estar com seus olhos fechados, né? Então, a mão direita está lá fazendo o processo do pranayama e a esquerda está contabilizando. Tá, vamos fazer umas 3 aqui? Vamos. E aí você que está assistindo também pode experimentar já esse bem-estar. Vamos lá. Então, desce os dedinhos. Então, o polegar fechou, a direita, aí fecha os olhos, inspira, fecha,
solta o ar pela direita. Inspirou pela direita, fecha, solta o ar pela esquerda. Aí contou uma. Aí novamente, inspira pela esquerda, fecha, solta o ar pela direita. Inspira pela direita, fecha, solta o ar pela esquerda. Segundo ciclo. Inspira novamente pela esquerda, fecha, solta o ar pela direita. Inspirou pela direita, fecha, solta o ar pela esquerda. Terceiro ciclo. Parece dar uma refrescada. Exatamente. É normal isso. Isso. Aí tem outros pranayamas que a gente trabalha com a movimentação da língua, que refresca mesmo. Você vai soltando o ar pela boca ao invés pelo nariz, né? Que interessante. Que é o Ketali Pranayama, que você faz, tipo, a língua ela fica bem parecendo uma curvinha mesmo. E aí você solta o ar, aí ela dá um frescor mesmo, né? É bem interessante. Você faz uma curvinha com a língua e solta o ar pela boca e inspira pela boca. Então dá um frescor, né? Então esses dois, tudo bem a gente fazer em casa? Esses dois já dá para fazer tranquilamente. Seguindo, né, sempre aquela orientação do segundo, né, que é a narina esquerda, se você quer entrar num estado meditativo, né? Tá, começando pela esquerda e, né, fazendo o ciclo esquerda-direita, direita-esquerda. Isso, exatamente, certinho. Então, aqui a gente aprendeu 2 pranayamas que são bem simples de ser aplicados e que é super recomendado que a gente comece uma prática de meditação fazendo os pranayamas. Isso vai ajudar muito você a entrar num estado de mente, né, que traz esse aquietamento e a meditação ela vai fluir melhor, né? Então é uma dica, né, você seguir esses passos, né? Então, pranayama antes de uma prática meditativa é muito importante. E esse então foi o 4º passo da filosofia do yoga. Os próximos são exatamente essa parte mais voltada para a meditação. Isso, sim. Outros passos finais, né, é exatamente a meditação. Spoiler aqui, o que vem por aí. Exatamente. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, ativa a notificação, porque vem bastante coisa boa por aí. Sim, muitas coisas bacanas. Vamos desmistificar um pouco a meditação. Ótimo. E eu agradeço aqui a sua presença, pro seu conhecimento compartilhado. E vamos lá, né? Continuar trazendo os passos do yoga. Combinado. Então, um beijo para vocês e até o próximo.